Você pode acompanhar assentado assim como estão. Jesus, sempre que ele estava ensinando um grupo de pessoas, ensinando alguém, sempre chegava alguém para jogar farinha no ventilador. E desta forma, desta feita aqui, os fariseus, os mestres da lei, estavam ali, criticando o fato de Jesus estar com os pecadores. Se ele não estivesse com os pecadores, com quem ele estaria, né? Ainda bem que ele esteve e está com os pecadores. E ele então, ali sabendo o coração, conhecendo o coração crítico daqueles homens, ele começou a narrar esta parábola, logo após ter narrado a parábola da ovelha perdida. Ele disse o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, de forma errada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E quando estava ainda longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi um mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pai, a palavra é tua, eu sou apenas instrumento. Torna-me digno, ó Pai, de falar em teu nome mais uma vez, por tua bondade e misericórdia, em o nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, há pouco a igreja cantou a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle, porque desde o início, como já disse anteriormente, desde lá do Éden, quando o homem caiu, Ele colocou um propósito em seu coração, de restaurar o homem perdido,
de resgatar o homem perdido. Que sempre Deus procurou o homem, até mesmo lá. Ele procurou Adão perguntando: onde estás, Adão? E Adão havia se escondido. Adão havia preferido romper, desconectar-se com o pai. Mas Deus sempre esteve disposto a procurar. E Jesus começa essa narrativa dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Amados, se alguém chegasse para você com um livro e dissesse: esta aqui é a palavra de Deus, e neste livro contivesse tão somente esta narrativa, a parábola do filho pródigo, com certeza isso se resumiria no amor de Deus ao homem. Bastaria para nós entendermos o amor de Deus para com a humanidade. Alguns chamam até esta narrativa de o resumo da Bíblia, porque de capa a capa a Bíblia revela o amor de Deus por nós, a intenção de Deus em restaurar o homem, e esta narrativa o faz muito bem. O sublime amor incondicional de Deus é narrado aqui através desta parábola, desta narrativa deixada por Jesus. O pai desta narrativa é o próprio Deus. A fazenda, a casa do pai, os 2 filhos representam a mim, a você, que muitas das vezes escolhemos nos afastar, nos desconectar, nos ausentar de tudo quanto Deus nos oferta para vivermos em plena comunhão com Ele, termos um relacionamento sincero, frutífero, agradável e saudável com Ele. Mas vez em quando nós optamos por sair da presença do Pai. No meu último plantão eu estava abordando um grupo de pessoas em situação de rua, e quando eu estava saindo, um jovem me chamou e falou: eu posso falar com o senhor? Eu falei: pode. E eu me aproximei, agachei próximo àquele homem, e ele começou a narrar a sua história. E ao final ele disse: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu falei: que bom que você está se sentindo importunado, inquieto por estar aqui, porque Deus não te fez para viver nessa imundícia, Deus não te fez para viver nessa sarjeta. E nesse momento eu já sabia o nome dele, e eu falei: fulano, olha ao seu redor. E tinha muito lixo, resto de marmitex, sobras de comida, roupas sujas, algumas fezes de animais. E eu falei: fulano, olha a sua volta. Isso é lugar de um ser humano viver? E aquele homem abaixou a cabeça e a lágrima começou a rolar nos olhos dele. Ele falou: mas eu sei que eu preciso sair daqui, eu preciso tomar uma decisão de sair. Eu sei que eu tenho condições de sair, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer isto. Eu falei: então faça isto. Que seja como você entender, que seja falta de vergonha, que seja falta de decisão, que seja o que for, mas que você decida sair daqui, porque aqui não é o seu lugar. E é assim, queridos, todos os dias alguém tem optado por matar o pai e usufruir daquilo que o pai tem antes do seu direito legal, porque a herdade só poderia ser distribuída entre os seus herdeiros com o falecimento do pai. E diante desse pedido do filho, é como se ele dissesse: para mim o Senhor está morto, eu quero usufruir daquilo que me pertence. Mas o pai está sempre disposto a atender a nossa vontade.
Sabia disso? Mesmo que seja, Ele sabe, mesmo que Ele saiba que nós vamos quebrar a cara, Ele permite que isso aconteça. Ele permite nós vivermos a nossa vontade, porque isso nos foi permitido lá no Éden, o livre-arbítrio. É claro que as consequências nós não podemos controlar, mas Ele também respeita as nossas decisões, assim como esse pai da parábola. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Sabe quem representa o filho mais novo? Todos os que querem viver de maneira dissoluta, rebelde, irresponsável. E muitas vezes dentro das nossas igrejas tem pessoas que congregam, estão aqui, estão no amontoado das pessoas, mas estão vivendo exatamente da forma como o pródigo, ignorando a presença do Pai, ignorando a existência do Pai, ignorando que o Pai é vivo, preferem viver o seu bel prazer. Eu até estou aqui, mas quero que seja tudo conforme a minha vontade. Eu quero estar aqui, mas as coisas têm que andar conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Muitas vezes, pessoas estão ainda dentro da casa do Pai, mas já o ignoram, tomam-no como morto. Talvez se nós fôssemos trazer essa narrativa para uma alegoria mais próxima a nós fôssemos basear em algumas histórias, até mesmo no exemplo que eu já citei, aquele homem que eu localizei ali no meio daquela imundícia. Os vínculos familiares daquele homem não foram rompidos da noite para o dia. Ele não levantou simplesmente pela manhã, no meio de uma família que agradava, que ele agradava e que agradava a ele, uma família que o amava e que ele amava, e escolheu naquela manhã: a partir de agora eu não quero mais viver aqui. Não, queridos, os laços são rompidos periodicamente, são rompidos no decorrer dos relacionamentos, são rompidos por pequenas coisas. E muitas das vezes nós rompemos os vínculos entre nossa família por ignorar uma fala, por ignorar um choro, por ignorar um sorriso, por ignorar um abraço. Estamos rompendo vínculos. E quando pensamos que não, a porta de saída nos tornou mais acessível do que qualquer outra coisa dentro do nosso relacionamento. Isto com Deus, com a nossa família e com a igreja. A porta de saída tornou-se escancarada. É mais fácil, eu me torno mais satisfeito, eu me sinto mais realizado estando porta afora, do que procurar submeter-me aos, como chamamos no meu serviço, as normas internas, as decisões do Pai, aquilo que Ele quer que eu realize, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele tem como propósito em minha vida. Querido, por que tantas pessoas desistem da igreja? Porque tantas pessoas preferem desvincular-se da igreja? Exatamente porque não sentem mais prazer em estar diante do Pai, não existe mais relacionamento, estão desconectadas, e o sinal do Wi-Fi cai periodicamente, até que um dia rompe total a conexão. Talvez, como eu disse, se fôssemos esmiuçar esta narrativa, talvez este vínculo havia se rompido no decorrer de algum tempo, não por parte do Pai, mas por parte do próprio Filho. E agora chegou um momento em que ele ignora tudo e pede aquilo que deveria ser entregue a ele tão somente quando o Pai partisse. E o que o Pai fez? Repartiu por eles os seus haveres. O Pai também entregou o que pertencia ao outro filho.
Sabe por quê? Sabe o que eu entendo? É que você também usufrui das bênçãos, estando dentro da casa do Pai. Não é preciso sair dele, não é preciso sair do meio do povo, não é preciso sair da presença de Deus para ser feliz. O pródigo julgava que iria ser feliz a partir do momento que ele saísse debaixo dos olhos e da autoridade do Pai. Não, mas assim como o Pai entregou aquilo que pertencia a ele, também o fez com o irmão mais velho. Nós desfrutamos das mesmas bênçãos, queridos. Deus tem o mesmo amor. Quando estamos trabalhando, quando estamos submetendo-nos à vontade dEle, quando somos submissos à vontade dEle, Ele também continua nos abençoando. Há uma ilusão de que quando nos tornamos livres, entre aspas, somos felizes. E esse jovem, esse filho, ele achava que a felicidade estava na liberdade que ele teria, uma vez deixando de viver sob a tutela do Pai. Aqui o Pai é democrático. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, quando nós queremos sair da presença dEle, romper o vínculo com Ele, desconectar com Ele, Ele não fica, não vai porque é perigoso, não vai porque você vai quebrar a cara, não vai porque você vai se machucar, não. Ele respeita a minha e a sua decisão. Ele respeita a minha e a sua decisão. Pode ir, quando você precisar voltar, eu estou aqui de braços abertos. Pode ir. Apesar de saber que você vai se machucar, vai quebrar a cara, mas eu estarei aqui de braços abertos te esperando. Pode ir, minha filha, pode ir, meu filho, mas eu vou sempre estar aqui te esperando. Eu vou respeitar a sua vontade, eu vou respeitar a sua decisão. Eu sei que vai doer muito, e eu vou estar todos os dias aqui, pronto a te receber, mas eu respeito o que você está fazendo. Deus é democrático, Deus respeita a nossa vontade, respeita aquilo que Ele nos deu, o livre arbítrio. Ele não volta atrás em sua palavra, Ele mesmo nos facultou esta liberdade, e Ele não a rompe conosco. E aquele homem, aquele jovem, ele foi para uma terra longínqua, assim diz o texto, para um lugar distante. Já observaram que quando uma pessoa se afasta do relacionamento com a congregação, ela procura estar longe? E o longe não necessariamente geograficamente, mas talvez nem fisicamente, mas o longe é que ela procura obter prazer e estar em lugares que antes ela não frequentava, ela procura adquirir vícios que antes ela não tinha, ela procura romper o máximo possível o vínculo que existia antes. Desta forma, ela está partindo cada vez mais para a terra longínqua. Aquele homem que eu abordei, a família dele é toda de Cariacica, e ele veio parar em Vila Velha. Quanto mais distante, melhor, né? E aquele jovem partiu para a terra longínqua. Qualquer lugar fora da presença de Deus, eu me sentirei melhor. Qualquer lugar que meu pai não tenha controle sobre mim, para mim é melhor do que estar dentro de casa. Qualquer lugar que eu não tenha que prestar satisfação ao meu pai, qualquer lugar que eu não tenha que prestar satisfação aos meus líderes, é melhor do que aqui. E esta decisão foi cobrada deste homem. Ali, enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha saúde, ele tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha amigos, ele achava-se autossuficiente. Só que chegou um momento em que ele viu que a miséria bateu à sua porta. Toque, toque, toque. Quem é você? Eu sou a miséria, prazer.
cheguei para ficar com você. E então ele se viu no aperto, mas ele tinha algo em seu coração ainda que o seu pai havia plantado. Ele tinha algumas raízes no seu coração que o seu pai havia ensinado. Ele lembrou: eu preciso trabalhar. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Qualquer um pode decidir se afastar do pai, mas lá onde estiver, vai ter uma campainha, um gongozinho batendo na cabeça daquela pessoa. Eu não devia estar aqui. O meu lugar não é aqui. Lembram-se do homem que eu falei? O meu lugar não é aqui. E esse filho pródigo, ele, muito embora houvesse se afastado do relacionamento com o pai, houvesse pego tudo que ele achava que lhe pertencia, quando chegou ali, ele lembrou de algo que ele havia aprendido no seu ambiente, no seu relacionamento, quando ainda havia conexão com o pai. Eu sei trabalhar. Mas é diferente trabalhar com o pai e trabalhar com um estranho. As coisas são diferentes, as garantias não são as mesmas, os direitos não são os mesmos, as bênçãos não são as mesmas. Não dá para agradar a dois senhores. Ali ele teve uma oportunidade de trabalhar, sim, mas vai cuidar de porcos. Lá na casa do seu pai você era servido, aqui você vai servir, mas vai servir uma turma muito especial. Porcos. É isso, querido, que acontece. É isso, minha querida, que acontece com quem prefere se distanciar do relacionamento com o pai. Aquele homem que eu abordei estava procurando guimba de cigarro no meio do lixo para fumar, porque não tinha condições de comprar sequer um cigarro novo para colocar na boca. Isto é viver no meio de porcos. E aquele homem me citava a Bíblia, me falava da Bíblia. E eu perguntei, num determinado momento, perguntei a ele: de que isso tudo que você está me falando serve para você? Ele: faça isso servir para você. Se você entende, se você compreende, se você sabe do amor de Deus por você, se você reconhece que aqui não é seu lugar, então, meu querido, o que você está esperando? E aquele jovem, ele usou o que ele sabia para apacentar porcos. A decadência em que o afastamento de Deus leva ao ser humano, a decadência em que a desconexão do relacionamento com Deus leva ao ser humano. Quando se vê necessitado, é necessário que se humilhe e vá apacentar porcos, animais considerados impuros pelos judeus. O diabo, ele leva a pessoa para a sarjeta, que é aquilo que a pessoa mais tem nojo, ela passa a estar no meio. Aquilo que a pessoa mais repudia, ela passa a utilizar, ela passa a fazer, porque o diabo cega. As alfarrobas que aqueles porcos comiam, era o que aquele homem tinha desejo de comer também. E Jesus faz questão de narrar nesse texto: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Há um louvor que eu gosto de cantar, que é baseado nesse texto, que diz: passos incertos eu dei na vida sem pensar. Saí de casa, quis o mundo conhecer. O meu começo foi um mar de rosas, esbanjando dinheiro, alegria eu encontrei. As pessoas se achegavam para mim, me propuseram amizade, eu aceitei, mas percebi que não passava de farsa.
Era tudo interesse na riqueza que eu ganhei. E é assim. Quando se perde a conexão com Deus, os amigos se aproximam. Mas quando perde o dinheiro, perde a saúde, perde a fama, nada daquilo mais se tem. Eu estou aqui no meu celular, não posso mostrar por questões éticas. No mesmo dia, no mesmo meu plantão, último plantão, fui conversar com uma mulher, mora embaixo de uma ponte aqui em nosso município. E se você entrar no Facebook, na página, na rede social daquela mulher, aquela mulher está num palco, linda e maravilhosa, cantando, uma banda atrás, e aquela mulher cantando. Hoje ela está debaixo de uma ponte, comendo restos, sobras. É assim, são escolhas. São escolhas. Quando se escolhes afastar de Deus, romper esta conexão, ninguém dá nada. Os amigos desaparecem. Jesus mostra a falta de compaixão que existe no mundo. Jesus mostra a realidade do mundo. Jesus mostra a selvageria que existe no mundo, quando o homem prefere romper a conexão com Deus. Qual outro lugar que você pode ir no meio de um grupo de pessoas que você nunca viu e chamá-los de irmãos? Qual outro lugar que você pode ir, chegar em determinado lugar e ser recebido na porta de um espaço social e alguém dizer a você: seja bem-vindo em nome de Jesus, sem que te cobre um ingresso, sem que te pergunte: o seu nome está na lista, senão no meio do povo de Deus? Mas aquele jovem nos ensina uma coisa também, que pode até parecer um paradoxo, né? Quando a gente cai, é que caímos. E aquele jovem precisou cair para cair em si. O texto diz, a narrativa diz, que ele caindo em si, depois da queda ele caiu em si. E disse: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E vou em busca do meu pai. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou chegar lá, não vou fingir que estou bem não, porque tem filho machucado que volta para casa fingindo que está tudo muito bem, não é mesmo? Tem crente que quer voltar ao relacionamento com Deus fingindo que está tudo bem, mas Deus conhece. Esse filho propôs a dizer o seguinte: pai, eu pequei contra ti. Pequei contra ti, pequei contra os céus. Me dei mal, quebrei a cara, fui viver no meio de porcos. Não vou fingir, não vou mentir, não. Não adianta, queridos, queremos voltar para Deus fingindo que nada aconteceu, porque Ele conhece, Ele sabe tudo. E esse filho, ele disse: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e tem mais outra coisa, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Senhor tem vaga aí para empregado, então por favor me aceite pelo menos como empregado. Quantas vezes nós não precisamos fazer isso, né, queridos? Achamos que somos alguma coisa. Eu sou o preferido do meu pai. É nada, sou nada. Todas as vezes eu preciso chegar para ele e dizer: pai, mais uma vez eu vacilei, pequei contra ti. Por favor, me dê uma vaga de empregado aí. Me dê uma vaga de empregado aí na tua casa, pai. Porque eu vacilei mais uma vez. Hoje o Senhor me permitiu acordar, me permitiu tomar café com a minha família, eu almocei, passeei, trabalhei, sorri, brinquei e vacilei. Por favor,
pequei contra ti mais uma vez. Eu não sou digno nem de ter chamado teu filho, mas me perdoe mais uma vez. Faze-me como um dos teus empregados. Sabe o que significa isso? Aquele filho autoritário, nariz empinado, agora decidiu submeter-se à vontade do pai. Do pai não, de um patrão. Porque ele não reivindicou, não se achou no direito de reivindicar direito de filho. Ele simplesmente disse: por favor, me aceite pelo menos como seu empregado. Não quis aceitar o conselho do pai, agora vai ouvir o conselho de um patrão. Vai ouvir as ordens de um patrão. Mas como Deus é pai, não é patrão, Jesus manifesta mais uma vez nesta parábola como Deus age conosco. E quando aquele filho se aproxima, ele nem chegou a dizer esta frase, né? Ele quer falar, mas o pai interrompeu. Mandou então preparar uma festa, preparar um banquete. Tudo porque ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele não ficou só na intenção. Quantas pessoas que estão afastadas da igreja, desviadas do caminho do Senhor, e quando a gente liga, quando a gente conversa, quando a gente ora, quando a gente busca, pode deixar que eu vou voltar. Pode deixar que eu vou voltar. É preciso ser como o pródigo, queridos. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai. Eu vou me levantar e vou conversar com meu pai. Eu vou me levantar e vou pedir pelo menos um emprego para ele. Mas eu vou. Ele pode até dizer não, mas eu vou. Ele levantou-se e foi. Nada disso de um dia eu vou. Nada de um dia eu vou mudar de vida. Não, é agora. A hora é agora. O momento é agora. Aquele moço deu o passo mais importante da sua vida, para a sua vida ser restaurada. Tem gente que não quer ter vida restaurada, mas não quer dar nenhum passo. Tem gente que quer ter a família mudada, mas não quer dar nenhum passo. Tem gente que quer ter a bênção em sua vida, mas não quer ser abençoador. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e disse, a pessoa apresentou várias justificativas para não estar no templo, para não fazer, para não ajudar, para não... Cuidado. Se nós formos deixarmos nos levar pelo nosso eu, pelo nosso sentimento, para tudo nós teremos uma justificativa. E isso não é bom. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu. O pai viu ainda longe e correu ao seu encontro. Eu fico imaginando esta cena, Jesus narrando. Eu fico imaginando um homem rico, de posses, quando vê um mendigo se aproximando. Porque não vamos pensar que o pródigo voltou todo bem vestido, cheiroso, não. Ele partiu para uma terra longínqua. Se ele saiu do lugar onde ele estava, tomado banho, imagine até chegar em casa. Estradas empoeiradas, suor. Aí sabe o que aquele pai faz quando vê? Sai correndo ao encontro dele. Sabe o que eu também aprendo com isso? Que com todos os meus pecados, com toda a minha sujeira, com toda a minha imundícia, quando Deus me vê, Ele abre os braços e vem ao meu encontro. Ele corre para me abraçar. As orientações que nós recebemos em nosso serviço: evite contato com as pessoas que vocês forem abordar. E a gente tem que ter cuidado até nível por causa da saúde. Mas com Deus é diferente, queridos.
Ele vê o leproso, ele abraça. Ele vê o cego, ele abraça. Ele vê o que está com a gangrena na perna, ele abraça. Ele vê o maltrapilho, ele abraça. Ele vê o canceroso, abraça. Quem está fedendo, ele abraça. Porque ele é pai. E muitas das vezes, eu e você somos os pródigos, que precisamos desse abraço. Aí, ele manda preparar aquela festa, ele chama os servos. No reino celestial, Deus tem os anjos para nos servir. Nesta parábola, Jesus diz que os servos foram convocados a servir ao pródigo que retornou. Ele manda também providenciar a melhor roupa. O salvo em Cristo Jesus tem as suas vestes santificadas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Novas vestes, sandálias nos pés. Só andava descalços os cativos, só andavam descalços os exilados. Mas quando somos regressos ao lar, nós temos os nossos pés calçados pelo nosso Pai. Não somos mais cativos, nem somos mais exilados. Somos os filhos que regressou ao lar. Quantas vezes não cantamos, né? Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus. Por quê? Por mais um remido entrar no céu. Quando eu era criança, eu ouvia a igreja cantando esse hino, Pastor Ximenes, e eu ficava imaginando a cena. Os anjos cantando porque aquela pessoa entrou no tanque batismal. Eu ficava imaginando aquele coral de anjos. Na minha inocência, na minha simplicidade, né? Mas é lindo realmente imaginar esta cena. É assim que a Bíblia fala: há alegria no céu por um pecador que se arrepende. O bezerro cevado. Ah, queridos, o Senhor prepara um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor prepara um banquete perante você, na presença dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque Ele é pai, Ele não é patrão. E Ele cuida dos seus filhos. E nós participaremos um dia num grande banquete ali no céu. Como você tem mantido a sua conexão com Deus? Algum fio tem rompido a sua conexão? Você tem mantido a sua conexão com Deus? Mas ela pode ser restaurada. E você observou aqui dentro desta narrativa as decisões, as falas e as ações. O pródigo caiu em si. Quando ele havia caído, ele caiu em si. Ele falou, ele planejou e ele realizou. O Senhor quer, todas as vezes que nós cairmos, nos reerguer, nos reconectar. E sabe como Ele faz isso? Através do seu perdão. O pai do pródigo o perdoou e o recebeu em casa. Eu quero saber do Leandro se ele recebeu a minha mensagem. Você conhece não, Leandro? Esse hino? Mas tem um hino no inário para o culto cristão, e é o hino 403 do cantor cristão. Ele fala o seguinte: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. É a reconexão, queridos. O homem, uma vez caído, não precisa continuar caído. Se nesta noite você acha que a sua conexão com Deus, o seu relacionamento com Deus está abalado, pensa a Ele: Pai, eu preciso me reconectar contigo. Eu preciso restaurar a minha comunhão contigo. Eu estou aqui, eu estou praticando um ritual litúrgico, eu estou no meio do povo, mas é necessário que a minha comunhão contigo seja restaurada. Está faltando isso, Pai. E eu garanto a você que Ele está disposto a fazer isso. Ele está disposto a fazer isso. E todos os dias, eu fico imaginando que o pai do pródigo não passava um dia em que ele não olhasse pela janela à espera daquele filho. Eu fico imaginando que todos os dias aquele pai estava disposto a sair correndo para abraçar o filho. E eu tenho certeza, aí não é imaginação, que todos os dias Deus está disposto a nos perdoar, a nos restaurar.